Essa semana eu coloquei um post na aba comunidade do canal perguntando quais as opiniões mais impopulares da galera sobre futebol. E pra minha surpresa, aquele post teve muita gente comentando. Portanto, no vídeo de hoje eu separei alguns desses comentários pra gente reagir junto e ver se eles são tão impopulares assim ou não. Esse é o De Primeira, o novo quadro do canal. Já comenta a sua opinião ou alguma pergunta pra ver se você aparece aqui no próximo vídeo. Bom, a primeira opinião é do Maurício Pacheco Pereira, que diz que o Di Maria sempre foi mais importante para a seleção argentina do que o Messi. Olha, eu respeito muito o Di Maria, ele é simplesmente um dos maiores jogadores da história da Argentina, foi decisivo em vários títulos e merece todo o reconhecimento, isso ninguém tem dúvida. Mas dizer que ele sempre foi mais importante que o Messi na seleção argentina, aí não dá. E basta olhar a história. O Messi e o Di Maria jogaram juntos praticamente todas as competições da Argentina nos últimos 15 anos. Foram 4 Copas do Mundo, 6 Copas Américas e mais as Olimpíadas de 2018, onde ali sim, o Di Maria fez o gol do título, mas o passe foi do Messi. Se a gente olhar os números, então a diferença é absurda. O camisa 10 tem 191 jogos pela seleção principal, com 112 gols e 58 assistências, sendo o maior artilheiro e o maior garçom da história da Argentina. É claro que o Di Maria foi muito decisivo em momentos pontuais. Ele fez o gol do título na final da Copa América de 2021 contra o Brasil e também na final da finalíssima contra a Itália em 2022 e também marcou na final da Copa do Mundo contra a França. Isso é gigante e incontestável. Mas ser decisivo em alguns momentos não é o mesmo que ser o mais importante. Até porque, nos exemplos que eu citei, o camisa 10 também foi decisivo. O Messi carregou a Argentina por muitos anos. E na Copa de 2014 talvez tenha existido sim um debate, porque o Di Maria foi muito bem até se lesionar nas quartas e fez o gol da classificação contra a Suíça. Mas mesmo naquela campanha, o Messi foi eleito o melhor jogador da Copa com 4 gols e 1 assistência, decidindo quase todos os jogos da fase de grupo e também nas oitavas. E por fim, na Copa de 2022, Messi foi simplesmente o melhor jogador da competição, com 7 gols e 3 assistências, marcando em todas as fases decisivas. Na fase de grupos, nas oitavas, nas quartas, na semifinal e na final. Então sim, o Di Maria é histórico, é ídolo e é uma lenda. Mas o que o Messi fez com a camisa da seleção argentina está num patamar que pouquíssimos na história do futebol mundial alcançaram. Na minha visão, não tem nem comparação. E bom, na segunda opinião aqui do vídeo, o Control diz que o Adriano nunca chegou a ser melhor que o Harry Kane na carreira. Olha, eu não sei se eu seria tão radical assim, mas eu concordo com a sua opinião. O Adriano Imperador, talvez no auge, tenha sido mais jogador do que o Harry Kane. E eu digo talvez, tá? Naquela fase absurda entre 2004 e 2006, o Adriano era simplesmente imparável. Ele tinha força, velocidade, técnica, finalização, batia falta, chutava com as 2 pernas. Ele foi o artilheiro da Copa América de 2004, fez o gol do título na final contra a Argentina e depois destruiu na Copa das Confederações de 2005, sendo o artilheiro e melhor jogador do torneio. No auge, o Adriano poderia ser comparado sim a qualquer atacante do mundo. Só que o problema é que esse auge durou muito pouco, seja por problemas pessoais, seja por falta de continuidade. A carreira dele caiu drasticamente muito cedo. Ele até voltou a ter um momento muito bacana em 2009, mas de novo durou muito pouco. Enquanto isso, o Harry Kane é a definição de consistência e regularidade. O cara é simplesmente o maior artilheiro da história do Tottenham, o maior artilheiro da história da seleção inglesa e já soma mais de 400 gols na carreira. Além disso, é um atacante muito mais completo. É goleador, sabe sair da área, armar jogo, dar assistências, joga quase como um meia quando precisa e tem uma longevidade que o Adriano infelizmente não teve. Então sim, se a discussão for carreira, regularidade e legado, o Kane é claramente superior. No auge até dá pra discutir quem for melhor, mas por um período muito curto. No geral, não tem nem comparação, pra mim o Harry Kane de fato foi mais jogador do que o Adriano. Agora o Lewis RS traz uma opinião polêmica. Ele diz que a La Liga, a Premier League, a Bundesliga e a Ligue 1 são extremamente superestimadas. E sendo sincero, eu assino embaixo aqui, tá? É importante deixar claro que essas ligas serem superestimadas não quer dizer em nenhum momento que elas sejam ruins. Mas a questão aqui não é se são boas ou ruins. É sobre serem colocadas num pedestal que muitas vezes não condiz com a realidade.
A Premier League principalmente virou um fenômeno cultural e midiático. É um campeonato muito bem vendido para o mundo inteiro, cheio de narrativa, cheio de histórias e obviamente com muito investimento. E isso criou uma bolha onde tudo o que acontece lá vira automaticamente algo gigantesco. E o mais curioso pra mim é que as pessoas que defendem essa ideia, que reproduzem esse discurso, nem sequer assistem de fato o campeonato inglês. Eles só vivem de melhores momentos, de cortes ou de meme nas redes sociais. Se a gente olha com frieza a Premier League, por exemplo, tem um top 6 tradicional, que hoje nem é tão fechado assim, mas fora esses, a grande maioria dos times são medianos. Tecnicamente falando, muitos times da parte de baixo da tabela jogariam tranquilamente no meio das ligas como a espanhola, italiana, portuguesa ou até mesmo a brasileira. A diferença é que a Premier League tem dinheiro para contratar bons jogadores até para os times menores, o que dá uma falsa impressão de que todo mundo é extremamente forte, quando na prática não é bem assim. E de novo, isso não quer dizer que não sejam ligas boas. Eu também não vou vir aqui falar que tudo de lá não presta e que, por exemplo, nenhum jogador da Europa deve ser convocado. Não é para tanto. Só que sim, existe uma supervalorização absurda, principalmente nas redes sociais. Tudo vira exagero. Um jogador faz 2 gols na Premier League e automaticamente é melhor do que qualquer outro que joga fora. Um atacante faz um bom jogo no Real Madrid e já se cria a narrativa de que é o melhor do mundo. É uma máquina de criar hype que muitas vezes, na minha opinião, não reflete o que de fato acontece. Bom, indo agora para a penúltima opinião do vídeo, o Neno fala que o Neymar é top 5 melhores brasileiros da história. E eu discordo. Eu entendo quem fala isso também. Afinal, o Neymar é um gênio absoluto do nosso futebol e de fato um dos maiores que já produzimos. Inclusive, eu acho que ele está muito mais perto de ser o 5º dessa lista do que o 10º, por exemplo. Talvez ele esteja ali entre a 6ª e 7ª posição. Porém, antes dele existe um grupo de jogadores que eu acho inegociável no top 5. Pelé, Garrincha, Ronaldo, Romário e Zico. O Pelé é o maior da história, isso é ponto. O Garrincha foi um revolucionário no seu tempo e colocou uma Copa do Mundo no bolso. O Ronaldo foi um gênio, vencedor de 2 Copas e eleito 3 vezes melhor do mundo. Para mim, inclusive, o melhor 9 da história. O Ronaldo foi simplesmente um dos maiores finalizadores da história, gênio da pequena área e o protagonista de uma Copa do Mundo, além de ser dono de uma carreira absurda. E o Zico, mesmo sem uma Copa, foi um dos jogadores mais completos que o Brasil já produziu, com uma carreira lendária no Flamengo e na Europa e respeito máximo em qualquer canto do planeta. O Neymar tem uma carreira gigante, não me entendam mal. Ele fez história no Brasil com a camisa do Santos, ganhou uma Libertadores sendo protagonista e ainda levou o time ao Mundial de Clubes. Na Europa, fez parte de um dos maiores trios ofensivos da história do futebol, ao lado de Messi e Suárez no Barcelona, com direito à Champions League, Mundial, La Liga, Copa do Rei e uma das melhores temporadas da história em 2014 e 2015. Além disso, o Neymar tem números individuais que são gigantes. É o maior artilheiro da história da seleção brasileira. Isso não é pouca coisa. Agora some isso a alguns títulos como Champions League, Libertadores, Olimpíadas, enfim. Só que quando a gente fala desse top 5 da história, não é apenas sobre talento. É sobre peso histórico, impacto no jogo, revolução, dominância. E na minha visão, todos esses caras que eu citei anteriormente conseguiram de alguma forma ser mais relevantes dentro da história do futebol mundial e principalmente da história do futebol brasileiro. Seja pela Copa, seja pelo impacto nos clubes, seja pelo contexto da época. Então eu acho que o Neymar fica ali entre a 6ª e a 7ª posição, mas ainda não tá no top 5. E eu dificilmente acho que isso vai mudar, tá? Só se ele ganhar a Copa do Mundo em 26, o que eu também acho bem difícil particularmente. E por fim, vamos para a última opinião do vídeo, que por incrível que pareça eu recebi mais de uma vez. O Matheus Lima, o Verme de Bronze e o EgoD deixaram a opinião de que o Pelé é superestimado. E aqui eu discordo muito, galera. Com todo o respeito do mundo, falar que o Pelé é superestimado é simplesmente fechar os olhos para a história do futebol. A gente está falando, sem nenhuma dúvida, do maior jogador que esse esporte já viu. O Pelé marcou 1.283 gols na carreira, sendo 757 em jogos oficiais. E detalhe, esse número é da época em que nem se contabilizava a assistência, por exemplo, senão ele teria números absurdos também nesse quesito, porque ele não era só um finalizador, era um dos maiores criadores de jogada da história.
era um 10 e um 9 ao mesmo tempo, o famoso ponta de lança. Pela seleção brasileira, ele é simplesmente tricampeão do mundo, 58, 62 e 70. Isso nunca mais aconteceu, como também nunca tinha acontecido antes, e ninguém nunca mais chegou nem perto. E não é só ser campeão, é como ele venceu. Na Copa de 58, com 17 anos, ele fez 6 gols, sendo 2 na final contra a Suécia, na casa dos suecos, e na semifinal contra a França ele fez um hat-trick. Carregou o time nas costas nas fases finais e mudou o patamar do futebol brasileiro. E em 70, nem precisa falar, ele foi o craque absoluto da maior seleção da história. Deu assistência, fez gol na final contra a Itália e participou de praticamente todos os lances decisivos, terminando como o melhor jogador da Copa. Pelo Santos, o que ele fez é simplesmente impensável hoje em dia. Ele ganhou 2 mundiais, em 62 e 63, contra o Benfica do Eusébio e o Milan, 2 gigantes europeus. Na Libertadores foi bicampeão, e no Campeonato Brasileiro foram 6 troféus, fora os inúmeros títulos estaduais que tinham na época muito mais peso do que hoje, já que reuniam seleções locais fortíssimas. E não dá para ignorar esse contexto da época. Muita gente tenta diminuir dizendo que ele não jogou na Europa, ou só jogou com pedreiro. Mas naquela época, o futebol brasileiro era o centro do mundo. O Santos era mais forte que a maioria dos clubes europeus. E isso não é achismo, é um fato. O próprio Real Madrid, o gigante da Europa, tentou contratar o Pelé e o governo brasileiro barrou, classificando ele como um tesouro nacional para que não saísse do país. Eu inclusive já fiz vídeo sobre isso aqui no canal e recomendo que vocês deem uma olhada. E mais, o Santos fazia excursões mundiais jogando contra os maiores times do planeta, seja na Europa, na África, na América do Norte, na Ásia, em qualquer lugar. E ganhava. E Pelé fazia gol em todo mundo sem distinção. Benfica, Milan, Inter de Milão, Barcelona, Real Madrid, todos esses clubes enfrentaram Pelé e ele destruiu praticamente todos em algum momento. Portanto, a verdade é simples e direta. Pelé é o maior jogador da história do futebol. Nenhum outro atleta teve a combinação de talento, habilidade, gols, inteligência, títulos e impacto mundial como ele teve. Nenhum. E eu sinceramente acho muito difícil que surja alguém para incomodar esse posto de maior jogador da história. A discussão sobre o melhor, o mais técnico, eu acho que é justa. E inclusive eu já falei aqui no canal que eu acho que esse posto é de Lionel Messi, o melhor jogador da história. Mas agora quando a gente fala sobre maior, sobre relevância e sobre impacto, o Rei Pelé tá lá e não tem ninguém que vá tirar esse posto dele. Mas enfim, é isso galera. Essas foram algumas das opiniões que vocês mandaram e claro, as minhas respostas para cada uma delas. Agora comenta aí, qual dessas você concorda, discorda e claro, deixa as suas opiniões aqui no comentário também, porque eu vou separar várias para responder no próximo vídeo. Não esquece de se inscrever no canal, deixar o like e, claro, conferir o link do SofaScore que tá aqui na descrição e no primeiro comentário fixado, além de também tá aparecendo aqui na tela através desse QR Code. Baixando pelo link do canal, você dá uma força imensa por aqui. Esse foi o Analisando o Jogo, seu espaço de análises e histórias sobre o esporte. Até a próxima!